Shingeki no Kyojin foi um daqueles animes que quebrou barreiras, até quem não gostava de anime assistiu. Esse sucesso é explicável por conta que ele tem uma história muito envolvente e um mistério muito legal acerca desse universo. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o começo desse anime, ali sobre os primeiros 9 episódios. Eu vou passar pelos principais pontos da história e a gente vai trocando uma ideia bem legal. Se vocês curtirem, eu posso trazer mais vídeos sobre o Shingeki no Kyojin, sobre os outros episódios até o final do anime, quem sabe, né? Então deixa bastante like pra eu saber o que vocês querem, deixa bastante comentário aí também e simbora falar de Shingeki no Kyojin. Após 100 anos de paz, os humanos vão perceber que eles são completamente frágeis quando titãs, seres gigantes desse universo, invadem as suas muralhas e começam a destruir tudo. É nesse cenário que o jovem Eren Yeager vai perder a sua mãe e vai decidir de uma vez por todas que ele será o responsável por exterminar todos os titãs da Terra. O mangá é criado pelo Hajime Isayama e essa primeira temporada tem como produção o Witch Studio, que também foi o estúdio ali responsável por Spy Family e também Vinland Saga. Logo nesse começo nós vamos ter uma contextualização desse universo. Os humanos vivem dentro de 3 muralhas para fugirem desses titãs, que são esses seres gigantes ali que devoram os humanos, não por fome, mas pelo simples fato deles quererem matar os humanos. Nosso protagonista é uma das pessoas mais insuportáveis da cultura pop. Eren Yeager, que tem o natural sonho de fugir daquelas muralhas e ver o restante do mundo. Ele tem 2 amigos ali principais, né? 2 melhores amigos. A Mikasa, que é uma garota que faz tudo pelo Eren, ela é muito forte também. E nós temos o Armin, que é um garoto ali que ele não sabe lutar, ele é meio covardão, mas ele é muito inteligente. E isso é algo que eu sempre penso quando eu assisto animes, né? Que essas características são muito acentuadas. Claro que isso pode acontecer em outras obras, né? Livros também pode acontecer isso, mas em anime tem muito disso, que é um personagem ter um traço da sua personalidade mais acentuado do que os outros. Então sempre que a gente lembra dele, a gente vai lembrar desse traço mais característico dele. Então aqui o Eren é esse obstinado, a Mikasa ela é a forte e talentosa, enquanto o Armin ele é o inteligente. Mikasa! Ai, deixa pra lá! Vamos fora daqui! Nesse mundo também nós temos uma espécie de exército que é dividido em 3 alas. Nós temos a polícia militar, que funciona ali para ser a segurança do rei e também o controle interno. Temos a divisão de guarnição, né, que é responsável pela defesa e manutenção dos muros. E claro, a principal de todas, a divisão de reconhecimento, focada na pesquisa sobre os titãs e na expansão do território humano, sendo os únicos que saem para lá das muralhas. São soldados mais experientes, mas sofrem também altas baixas de mortalidade por conta de se arriscarem demais fora das muralhas. Eles têm o símbolo ali que você deve ter visto ali nos anos 2010, muito recorrente em moletons, que são as asas da liberdade. E de fato, assim, você vê ali que muita gente usava as asas da liberdade ali da divisão de reconhecimento ali no moletom ali, né? Tô falando na vida real mesmo. E claro, né, o Eren, por ele ser o nosso protagonista e também por ele ter esse sonho de ver o que tem para lá das muralhas, ele quer entrar na divisão de reconhecimento. Inclusive, a Mikasa vai dedurar ele para os pais dele. E um rápido disclaimer aqui é que a Mikasa, ela é praticamente adotada pelos pais do Eren. A gente vai entender um pouco mais pra frente porque isso acontece, mas nesse começo isso já está bem óbvio aqui, né? Por ele querer entrar nessa divisão de reconhecimento, que é algo muito perigoso, vai causar ali uma discussão entre a Carla, né, que é a mãe do Eren, e também o pai do Eren ali, né, que eles vão entrar ali em uma discussão, e aí o pai do Eren diz pra ele ali que quando ele retornar ali da missão que ele vai fazer, porque o pai do Eren, ele é um médico muito famoso e tá saindo ali pra uma consulta, quando ele retornar do interior, ele vai mostrar pro Eren o que tem no porão ali, que ele guarda as 7 chaves, que é um dos grandes mistérios dessa temporada, um dos grandes mistérios desse anime. Porém, ele vai acabar tendo novamente uma discussão com a mãe dele, vai acabar fugindo e a Mikasa vai atrás dele. E tipo assim, eu lembro de eu ter assistido esse anime quando ele estava
lançando, sabe? Então eu assisti a primeira temporada no lançamento, a segunda temporada no lançamento e por aí vai. E eu não lembrava que o Eren, ele era um personagem tão chato assim no começo desse anime. E eu digo isso não só nesse primeiro episódio, mas ao longo de toda essa primeira metade da temporada, né? Ao longo desses 9 episódios aqui, que é o que eu tô abordando mais, ele é muito chato, sabe? Tipo assim, ele ultrapassa muito aquela barreira de simplesmente ter ódio dos titãs por conta do que os titãs fizeram com ele e também com a humanidade. E ele vai acabar caindo muito naquela soberba, sabe? Porque ele acredita que quem ali não quer derrotar titãs, quem não quer arriscar a vida deles, está completamente errado, sabe? Quer entrar pra polícia militar e viver na mamata? Eu acho que um dos principais problemas de Shingeki no Kyojin é você ver o que acontece no futuro. Então você assistir o anime todo e você retornar pra ele, você vê que é um anime ali que tem uma diferença muito grande nas últimas temporadas ali, principalmente na última temporada, né, que o Eren já tá mais adulto e tudo mais. Então você olha pra esse Eren, você olha ele como ele um infantil mesmo, sabe? Ele parece ter sido escrito por um adolescente e é entendível ainda, porque ele é um adolescente aqui nesse começo, ele é uma criança. Então é entendível que ele seja esse personagem chato, que ele seja insuportável, mas é algo que eu preciso pontuar, porque eu nunca vi alguém falando quão chato o Eren é. E assim, não é como se ele melhorasse nas últimas temporadas, ele continua sendo um personagem chato, só que ele é um personagem chato adulto, sabe? A chatice dele se torna uma chatice adulta, aqui é uma chatice adolescente, o que é 2 vezes pior, sabe? Isso não passa de desculpa! Se você quer ser gado pro resto da vida, fica à vontade, seu covarde! Mas eu acho isso interessante de certa forma, porque quando a gente olha pra o que aconteceu com Shingeki no Kyojin, com o final de Shingeki no Kyojin, com tudo, né, como um todo, de modo geral, a gente vê que talvez o Eren, ele não seja esse personagem que animes criam lá, de protagonistas, pra você se identificar, pra você querer ser igual a ele, porque em nenhum momento você quer ser igual ao Eren, porque a vida dele é uma merda, né, pô, é uma bosta, né, viver nesse mundo cheio de titãs, e ele também é um personagem muito chato, então você não quer se identificar com ele. Então eu consigo entender esse lado de você criar um personagem que as pessoas não queiram ser iguais a ele por conta do final desse anime, né? Por conta de tudo que acontece e afins. Então uma das coisas mais interessantes de você assistir Shingeki e retornar pra isso é ter todo esse contexto mais geral, sabe? Nesse momento em que o Eren tá trocando uma ideia ali com seu mano Armin e com a Mikasa, é o momento ali em que o titã colossal ataca, né? Ele é um titã ali que ultrapassa as muralhas e que destrói com uma bicuda ali parte da muralha, fazendo com que os titãs consigam entrar dentro das muralhas e comer as pessoas. O Eren e a Mikasa então vão até a casa deles, né, pra tentar salvar a mãe dele, pra ver se a mãe do Eren ali não tá machucada, só que quando eles chegam lá, a casa do Eren está completamente quebrada e a mãe dele está presa nos escombros. Um membro da guarnição ali, o Hannes, ele chega ali, né, que ele é conhecido do Eren, ele é conhecido da família do Eren, ele chega pra ajudar, só que tem um titã vindo, só que ele não consegue enfrentar esse titã ali, que depois é conhecido como Titã Sorridente. Ele não consegue por conta que falta coragem pra ele, então ele simplesmente pega o Eren e a Mikasa e acaba indo embora, deixando a Carla, né, a mãe do Eren, para morrer, que é algo que ela pediu, né? Ela fala pra ele pegar as crianças e ir embora, até porque ela tava com as pernas machucadas e talvez não conseguisse correr. E é nesse momento então que o Eren, ele vê a mãe dele sendo devorada por esse Titã Sorridente, e mais pra frente ali no barco, já a salvo, ele jura que ele vai ser o responsável por eliminar todos os titãs da face da Terra. Eu vou acabar com todos eles! E como se nada pudesse piorar, né, o titã encouraçado, que é um titã com uma armadura ali na sua pele, entra também em ação e acaba destruindo mais uma muralha, fazendo com que a humanidade tenha que recuar ainda mais, né, conhecendo ali depois de 100 anos o horror que os titãs representam. E esse primeiro episódio, ele é muito legal e muito tenso, né? Ele apresenta bem o universo de Shingeki, mas ele também faz um bom trabalho em nos mostrar qual vai ser o tom desse anime, né? Então ele é um episódio muito tenso, é um episódio muito sangrento, criando todo esse tom de tensão, todo esse tom de, pô, isso daqui não é um anime de shonen que vai ter porradinhas, isso daqui é uma coisa ruim, uma coisa cruel que vai te deixar na bosta, sabe? Logo no começo do episódio, nós temos o Eren ali tendo uma espécie
espécie de pesadelo e ele vai ser acordado pela Mikasa e a gente vai ver que ele está chorando. Só que ele não sabe pelo que ele está chorando, ele não sabe qual foi o pesadelo dele, ele não sabe de nada. E isso é muito interessante, né? Esse episódio é muito interessante quando a gente olha pro futuro de Shingeki, né? Eu vou falar muito sobre isso nesse vídeo, porque quando a gente olha ali só no episódio, a gente não tem o contexto geral de tudo que acontece. Só que quando a gente tem todo esse contexto geral, esse tipo de coisa engrandece ainda mais essa obra, sabe? Porque se tem uma coisa que é interessante de Shingeki é você saber o futuro, né? Então você sabe o que vai acontecer no futuro de Shingeki porque você já assistiu o anime todo, e aí quando você retorna, você começa a perceber algumas coisinhas ali que estavam inseridas na trama e você ali deixou passar porque também você não tinha um conhecimento. Esse primeiro episódio, ele vai realmente acontecer bastante coisa, mas os próximos episódios ali, eles vão ser um pouco mais cadenciados, um pouco mais lentos, né? O Armin, ele consegue escapar também ali da muralha junto com seu avô, só que os refugiados acabam sendo realocados ali dentro de uma outra muralha em um lugar muito inóspito, então não tem comida, não tem condições de trabalho, não tem nada. Então, para sacrificar esses refugiados, né, parte desses refugiados, né, principalmente os adultos, os líderes mundiais desse governo ali, eles decidem fazer uma incursão para tentar tomar de volta o território ali que a humanidade perdeu para os titãs. E claro, eles vão ser quase todos dizimados, né, essas pessoas que vão nessa missão, e de fato eles não conseguem manter o território, eles não conseguem recuperar o território perdido. Nessa missão, o Armin vai perder o avô dele, que era a última família que ele tinha viva, né? E a gente começa a perceber também como o governo mundial, né, como os líderes dessa nação que controla esse mundo, eles são completamente idiotas, completamente maldosos. Eles não se importam com as pessoas de fato ali que eles deveriam governar, né? Eles só se importam com eles mesmos e o resto que se dane. O pai do Eren está desaparecido, mas nós vemos que o garoto está com a chave do porão e parece ali ter tido alguns pesadelos com o pai dele, mas parece apenas isso, pesadelos. A gente sabe que não vai ser, mas enfim, né? Até que você descubra a verdade um dia! Não tendo mais pra onde ir, os jovens então vão decidir se alistar no exército e se tornarem cadetes, né? E aí nós vamos ter 2 episódios ali, 2 episódios e meios, em que vai ser todos eles dentro dessa academia treinando para se tornarem matadores de titãs. E é nessa parte que nós vamos ter a introdução de outros personagens que também vão ser bastante importantes ao longo das temporadas de Shingeki, né? A gente vai ter alguns personagens que aparecem aqui e vão ter importância um pouco mais pra frente, ou personagens que já aparecem e já tem uma importância um pouco maior. Então nós temos o Cole, nós temos o Jean, nós temos o Marco, o Rainer, o Berthold, a Anne, a História, a Sasha e a Ymir, né? Eu posso ter esquecido alguém, porque são muita gente mesmo, mas é isso daí, esses são os que eu lembro, né? Tipo assim, eu entendo, né? E eu acho muito legal que você cria esses episódios para desenvolver esses personagens que são introduzidos nessa parte do anime e que vão ser importantes ali no resto das temporadas, porque você tem que criar um elo entre eles e a gente. Mas eu confesso assim que como eu já assisti esse anime, esses episódios dos treinamentos é chato pra caramba, mano. Tipo assim, pra mim parece muito uma repetição de acontecimentos, né? Então tem um treinamento, tem uma piadinha, tem alguma coisinha acontecendo. O Eren ali entra em diversas discussões, né? Porque os 10 melhores alunos ali da academia podem escolher pra qual das 3 divisões eles vão ingressar, e a maioria, claro, quer escolher a polícia militar, para não ter que se envolver contra os titãs, porque a polícia militar fica ali no círculo interno, não tem que se envolver com os titãs, fica show, fica mech, fica de boa. Um desses personagens é o Jean, e o Eren tem muitos embates com ele, porque o Eren acredita que todo mundo que não quer arriscar a própria vida pra matar titã é um covarde. Pô, sendo que, pelo amor de Deus, né, mano? Olha o tamanho dos bichos. O bicho tem... O mais baixo tem 3 metros de altura, tá ligado? É lógico que as pessoas não vão querer se arriscar a vida delas ali pra matar esses titãs. Elas vão querer ficar seguras, porque é natural do ser humano você querer se manter vivo, sabe? É melhor do que ser um otário que nem você, que age todo durão, mas que na verdade tá aí se borrando de medo. E é isso que eu digo quando eu falo que esse personagem do Eren, ele é feito pra você não querer ser ele, porque ele é um personagem muito idiota, um personagem muito chato. Ele é um adolescente, e de fato ele é um adolescente aqui, né? E tá tudo bem, ele é um adolescente ainda, então é normal que ele seja essa pessoa chata que acha que ele está certo sobre tudo e afins. Só que, como eu disse, ele ultrapassa muito essa barreira de, pô, eu quero matar todos os titãs porque os titãs destruíram
destruíram tudo que eu mais amava na minha vida. E vai por esse caminho de, se você não quer matar Titã também, se você não quer arriscar a única vida que você tem, é porque você é um covardão, sabe? Tipo assim, é um personagem que ele vai se tornando um bunda, porque é natural as pessoas quererem sair dessas muralhas, quererem explorar o mundo afora, quererem descobrir outras coisas. Só que quando elas esbarram com um Titã, elas ficam completamente paralisadas, porque realmente é algo amedrontador. E isso é natural do ser humano, sabe? E ele não faz um papel ali de ajudar essas pessoas, de puxar elas pra cima, não, ele vai jogando elas pra baixo, pelo menos nesses episódios ali do treinamento, né? Você é um merda! Cala a boca, essa é a vida real! Eren, não faz isso! Parem com isso. Durante os treinamentos, o Eren e o Armin, eles ficam bem amigos do Reiner e do Bertholdt ali, que também teve a vila deles atacado pelos titãs quando eles invadiram, né? Então, eles meio que compadecem um dos outros ali, eles entendem a dor um do outro. É uma parada realmente bem séria, assim, bem legal, que o anime faz muito bem nessa parte ali do treinamento. Também vamos sendo apresentados um pouco mais a Anne, né? Que é uma personagem ali que sabe lutar muito bem, ensina o Eren a lutar corpo a corpo e tudo mais. A gente vai ter ali pequenas interações desses personagens ao longo desses 2 episódios e meio. Nós vamos ter ali também a introdução desse aparelho chamado 3D, né? Que eles chamam de aparelho 3D, que é esse dispositivo que utiliza gás. Eles utilizam esse dispositivo para conseguir sair voando ali pelas árvores, pelas montanhas, por diversas coisas, para conseguir enfrentar os titãs, né? Porque eles são muito altos, então eles usam ali ganchos, esse dispositivo ali que utiliza um gás para conseguir chegar nos titãs e derrotá-los, porque o único ponto fraco de um titã é a nuca, então você tem que atingir a nuca dele para assim conseguir matá-los. Enfim, o treinamento vai continuar e aí no final das contas a gente vai ter os 10 escolhidos, né? Entre eles vai ter o Armin, a Mikasa e o Eren, que decidem entrar no reconhecimento. O Eren diz ali que os amigos dele não precisam fazer isso por conta dele, né? Que eles devem fazer a própria escolha. Só que é claro que a Mikasa, porque isso é uma coisa também, a Mikasa é um pouco chata nesse começo aqui, tá? Tem que ser sincero aqui. Porque o Eren faz tudo e ela fica lá correndo atrás dele, sabe? Tudo bem, a gente mais pra frente, a gente vai entender um pouco do porquê ela faz isso, mas ainda assim ela vai fazer tudo o que ele quer, sabe? Ela não tem escolha própria. Mas não vai dar tempo deles escolherem guarnição, não vai dar tempo de escolher reconhecimento, nada do tipo, porque o Titã Colossal ataca mais uma vez e mais uma vez a muralha está destruída. Mas o Eren é o nosso protagonista, ele vai se lembrar do que houve com a sua mãe, vai pra cima ali, vai pro fight contra esse Titã. Mas ele vai acabar fugindo, né? O Titã Colossal acaba fugindo. E só um disclaimer aqui, eu lembro que na época que tava lançando os episódios, quando acaba o episódio com o Eren falando, eu vou pra cima do Titã, ou coisa do tipo, é muito bizarro, porque na época a galera falava, pô, o Eren vai solar o Titã Colossal sozinho, pô, o cara é muito badass, ele é e tudo mais, e no final das contas, deu no que deu, né? E aí? Já tem 5 anos, né? É armado então um plano da humanidade para tentar conter os danos causados pelo Titã Colossal, que destruiu uma muralha, e novos titãs começam a entrar e matar pessoas. O grupo de Eren e Armin são enviados ali para a frente de batalha para dar suporte à guarnição, enquanto a Mikasa ela vai ser deslocada para a retaguarda ali para ajudar na evacuação das pessoas. E a Mikasa, que é a top 1 ali, eu acho que ela era top 1 dos cadetes ali, a pessoa, ela é uma Ackerman, a pessoa que consegue matar geral ali, consegue derrotar todos os titãs facilmente, vai ser movida para a retaguarda, né? Porque a galera ali não pensa muito, né? E como eu disse, né, Shingeki no Kyojin é aquele anime cruel que nos mostra o quão pequenos os humanos são comparados à ameaça desses gigantes. Então a equipe do Eren vai caindo uma por uma ali, uma pessoa por pessoa, e algo muito chocante, né? Na época isso foi muito chocante, acontece. O próprio Eren, o nosso protagonista, queria destruir todos os titãs, acaba morrendo salvando o seu melhor amigo Armin. Rápido! Eren! Nós vamos então para a Mikasa, que está enfrentando a contenção do pessoal fugindo ali, enfrentando titãs, enfrentando também a burguesia que prefere passar uma carroça com itens do que deixar as pessoas passar pela passagem ali para um lugar seguro. Porque é isso, né? Nesses momentos de sufoco, nesses momentos de tensão, que a gente vê quem são a galera mais egoísta e materialista. Pessoas que se importam mais com bens materiais do que com a vida de outras pessoas. Ela vai chegar lá, vai colocar
navalha ali na boca do cara e vai falar, ó, vai deixar todo mundo passar, senão você vai de vral-vral. Após a evacuação daquelas pessoas, a Mikasa vai se juntar ao restante dos cadetes, porque o seu gás está acabando, e nesse momento ela vai descobrir ali através do Armin que o Eren morreu. Ela diz que eles não têm tempo para ficarem emotivos e chorar, que eles devem ali chegar na torre de abastecimento para trocarem as lâminas e também trocar o gás ali que acabou, né? Só que a torre de abastecimento está cercada por titãs, então ela diz que ela vai na frente matando os titãs e eles vêm atrás ali para tentar chegar ali, conseguir recuperar mais armamentos, conseguir trocar as lâminas, trocar o dispositivo 3D e afins. Só que na verdade a gente vai descobrindo ali que ela tá tentando apenas morrer, sabe? Ela tá tentando apenas se matar porque as lâminas dela vão quebrando muito e também o gás dela vai acabar rapidamente e ela vai ficar sozinha ali, presa ali entre titãs. E é realmente algo muito chocante, né? A primeira vez que eu assisti esse anime, eu lembro de ter visto esse episódio e, pô, o nosso protagonista morre no 5º episódio, sabe? Porque a gente fica muito com essa ideia na cabeça desses animes de shonen, em que tem o escolhido, em que tem esse personagem ali que ele começa fraco, mas ele vai ganhando força ao longo do anime, ele vai se tornando esse personagem mais forte, mais obstinado, vai derrotar ali o mal encarnado e tudo mais. E aí chega no 5º episódio desse anime, nós já temos o nosso protagonista morrendo. Claro que a gente sabe ali que algo iria acontecer, que alguma coisa teria que acontecer, só que o que aconteceria eu não estava esperando, né? Pode ser que muita gente esperava, mas eu não esperava de jeito nenhum. Quando ali está prestes a morrer, a Mikasa vai lembrar do passado dela, de quando mataram os pais dela e a sequestraram, de quando o Eren foi lá sozinho e salvou ela, dizendo que eles devem lutar, porque se eles não lutarem, eles só vão morrer. Então ela decide nunca mais entregar os pontos, ela decide lutar até pela memória do Eren que uma vez a salvou. Ela está cercada por 2 titãs e quando ela decide isso, decide enfrentá-los ali, mesmo que ela fosse morrer, pelo menos ela ia morrer lutando, sabe? Só que nesse momento a gente vê que um titã do nada dá um soco no outro titã, ou seja, os titãs estão se matando. Na verdade, um titã está matando todos os outros titãs. E isso vai criar uma brecha ali para que o Connie e o Armin ali cheguem para conseguir ajudá-la. O Armin, então, né, como eu falei, ele é esse personagem mais inteligente, então ele vai usar o titã, né, que está derrotando os outros titãs para levar eles ali até a torre de abastecimento. Então, eles vão indo ali, o titã vai acompanhando eles e vai matando todos os outros titãs ali que está no caminho. A equipe ali que foi comandada pelo Jean consegue finalmente chegar ali na torre de abastecimento, só que eles continuam cercados. E nesse momento ali tem uma cena ali em que o Jean tá numa janela, uma abertura ali na parede, né? Tem um buraco na parede e aí tem titãs olhando pra ele, só que nesse momento a gente tem um slow motion ali, ó. Aprende aí, Zack Snyder, a fazer slow motion. Um slow motion desse titã dando um socaço ali nesses 2 titãs que estão olhando pelo buraco, né? E mostra, né, que o Armin, por mais que ele tenha travado ali quando eles estavam lutando contra os titãs, ele conseguiu se manter calmo e bolar um plano muito bom ali que deu certo. Eles vão conseguir recuperar os equipamentos e derrotar os outros titãs que estavam lá dentro, né? E quando eles saem, eles veem que esse titã está lutando ainda contra esses outros titãs, até que ele parece começar a derreter ou desaparecer. Quando nós vemos ali então que algo parece sair desse titã e nós vemos que esse algo que está saindo do titã é o Eren. Todos esses episódios que mostram esse ataque Atrocity e o titã de ataque do Eren ali deitando geral na porrada é algo muito legal, porque a gente não vai ter o Eren a todo momento chamando a galera de covarde, não. Muito pelo contrário, na verdade, porque ele vai utilizar muito ali de palavras motivacionais para conseguir impulsionar a moral dos seus companheiros. Claro que cada um vai começar a morrer, ele vai ficando sem cabeça, ele vai perdendo a cabeça, vai se lançar ao ataque e é nesse momento que ele vai ser engolido. A cena dele dentro do titã ali, cheio de arrependimentos, querendo destruir todos os titãs, se recusando a morrer, é algo realmente muito legal. Só que na minha cabeça, quando ele se torna o titã pela primeira vez, era algo um pouco mais da hora, sabe? Era algo feito de uma forma melhor. Não que isso seja ruim, não que a forma que é feita é ruim, mas eu lembrava que era algo um pouco mais épico, sabe? Tipo, animes tem muito de criar essa coisa, né? Eles criam esse momento épico, sabe? E eu achava que nesse momento a gente teria essa criação tão épica quanto em outros animes ou quanto em outros momentos do próprio Shingeki, sabe? É engraçado também porque é aquilo que eu falei, né? Você saber tudo que acontece em Shingeki no Kyojin, você saber de todos os acontecimentos,
movimentos, de tudo, como as coisas funcionam, pode criar algumas coisas no começo desse anime ou ao longo dele, porque mais pra frente essa coisa do Eren ter sido engolido por esse titã começa a entrar em contradição com algumas outras coisas. Talvez eu chegue nessa parte, né, se vocês quiserem cada vez mais vídeos de Shingeki eu posso trazer, e aí a gente cria um debate quando eu chegar nessa parte em que explica um pouco mais sobre isso, sabe? Até porque o intuito desse vídeo também não é ficar dando muitos spoilers pra frente, porque pode ser que muita gente ali queira ver esse primeiro episódio aqui, essa primeira parte, e queira acompanhar o anime posteriormente, né? Então não quero dar muitos spoilers muito mais pra frente e tudo mais. Até o último de vocês eu vou matar. Nesses episódios também do Ataque Atroci, nós temos ali uma cena bem forte, né, em que uma garota tá tentando fazer massagem cardíaca no seu namorado que não consegue respirar. Só que o Armin, ele tá olhando tudo isso de uma perspectiva de fora, né, ele não tá vendo ali com o olhar da garota. Então ele vê que esse homem, ele está sem a parte de baixo do corpo. Ele já não tem mais salvação, ele já morreu, não tem mais o que fazer. Só que mesmo assim ela continua fazendo massagem cardíaca nele porque ela não quer acreditar, sabe? É realmente algo muito chocante e que dá o tom principal do que é esse anime, do que é essa tristeza, essa lamentação, porque não tem como você ganhar desses titãs, não tem como você enfrentar eles de igual para igual. Poucos são os humanos que conseguem enfrentar eles de igual para igual. Na verdade, agora a humanidade pode ter um contra-ataque porque eles mesmos têm os seus próprios monstros. O próprio monstro no caso, né, no singular. Tanto que os humanos vão apontar as armas para o Eren e exigir uma resposta dele, enquanto a Mikasa e o Armin tentam o proteger. Os humanos vão perguntando ali se ele é um humano, se ele é titã, se ele tá com nós ou tá contra nós, e o Eren vai falando que ele é humano e que ele tá a favor da humanidade e quer destruir todos os titãs. Só que não vão acreditar nele e vão acabar jogando ali uma bala de canhão em cima deles, só que dá tempo ali do Eren se transformar em titã de novo e conseguir proteger ele, o Armin e a Mikasa. É por volta desse episódio também que a gente vai acabar conhecendo o Levi e a Heng, né, que fazem parte dessa equipe de reconhecimento. O Levi, ele é super forte, né, ele é aquele personagem que todo anime tem, em que tem o protagonista e aí a gente tem personagens mais fortes do que o protagonista, e o Levi é esse personagem, sabe? Então, tipo assim, em Naruto eu consigo lembrar do Itachi e diversos outros personagens. Em One Piece tem o Shanks, por exemplo, ali, que é um personagem do bem, né? Que é um personagem ali que faz parte do grupo, ali, não faz parte do grupo do Luffy, né? Mas é um personagem do bem, e mesmo assim ele é muito mais forte do que o Luffy ali no começo do anime, e aí esse personagem protagonista, ele vai ganhando cada vez mais força. Já a Heng, ela é esse especialista em titã, ela tem um fascínio por eles e gosta muito de estudar sobre eles. Eles estão voltando de uma missão, mas aqui eles são apenas apresentados para serem melhores desenvolvidos, para serem melhores aproveitados nos próximos episódios. Principalmente a Heng ali vai ter um papel fundamental ao decorrer dessa primeira temporada. O Levi também, porque ele é o personagem ali que todo fã médio de anime gosta, que é esse personagem que tem essa cara de eu não ligo pra nada, eu não tenho sentimentos, vou derrotar todos os titãs porque eu sou muito forte, sabe? Fica paradinho aí. Durante esse ataque também nós vamos conhecer o comandante da guarnição ali, o Pixis, né? E é interessante que nessa parte ele tá jogando xadrez com um burguês ali, e esse burguês diz que, pô, não vai lá não ajudar os humanos, você tem que ajudar eu, né? Que eu que sou importante, os outros humanos ali, eles são descartáveis, eles podem morrer, você tem que proteger eu. E é nesse momento ali que a gente entende que, na verdade, os titãs, eles não são os principais problemas desse mundo de Shingeki, né? Como eu já tinha adiantado, essa burguesia que comanda todas essas muralhas são completamente esgoto, sabe? Eles são lixos, eles são personagens merdas, eles são pessoas merdas no final das contas, né? Porque eles tomam as piores decisões possíveis simplesmente para protegerem a si mesmo e não para protegerem as outras pessoas. Tenho certeza que são vidas insignificantes. Esqueça eles. No final das contas, foi muito legal revisitar esses primeiros 9 episódios de Shingeki, né? Porque agora eu consigo ver coisas que na época que eu era adolescente eu não conseguia ver com essa visão que eu tenho hoje um pouco mais madura, né? Pouco não, muito mais maduro, né? Eu não sou o maior fã de Shingeki, né? Eu tô bem longe de ser, né? Eu tenho muitas críticas a esse anime. Se vocês quiserem que eu continue contando a história dele e dando a minha opinião sobre ele, vocês vão ver que eu tenho muitas críticas mesmo a esse anime, a tudo que ele se torna no final das contas, a como ele vai mudando a sua narrativa ali de alguma forma. Eu tenho muitas críticas mesmo, eu não quero me adiantar muito pra não dar spoilers, mas tem muita coisa que eu quero abordar de Shingeki, tem muita coisa que eu gosto de Shingeki, mas tem muita coisa também que eu não gosto e eu tenho muitas críticas mesmo. Então se vocês querem que eu continue revisitando essa obra, que eu continue falando sobre ela, que eu continue contando um pouco da história dela e também dando a minha opinião sobre o que eu acho da história de Shingeki, né? Porque pra mim ali, as maiores críticas que eu tenho é em relação à história em si, não tanto a animação, como é feita as coisas, mas sim
sim a história de Shingeki. Então se vocês querem que eu continue, deixa aí nos comentários, deixa bastante like também pra eu saber, e também já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder esses episódios. Apesar do Eren ser um pé no saco ali, esse começo consegue construir muito bem o mistério acerca desse porão, né, que vai ser algo fundamental nessas primeiras temporadas de Shingeki, mas também principalmente nessa primeira temporada, né, cria também esse ódio dos gigantes pelo Eren, né, que são praticamente indestrutíveis e muito mais poderosos do que a humanidade. É realmente ali um Davi contra Golias, e é claro que você fica do lado da humanidade, você quer que esses gigantes sejam exterminados, e ao longo dos episódios, ali ao longo das temporadas, a gente vai entendendo cada vez mais da história desses gigantes, que é algo muito legal. Eu gosto muito do tom desse anime, que ele mostra que ele não é um shonen qualquer ali, um anime de porradinha, né, e tá tudo bem. O meu anime favorito, na verdade, eu nem sou tão fã de anime assim, na verdade eu gosto só de One Piece, sabe, é essa parada, eu gosto de One Piece e Naruto, né, então são animes de porradinha, não tenho nada contra animes de porradinha, gosto muito, sou muito fã de One Piece, né, mas esse anime aqui, ele é diferente, né, ele não é apenas um anime de porradinha, ele tem um tom um pouco mais sério, não tão sério assim, mas um tom um pouco mais melodramático, né, um tom mais triste, mais tenso, algo realmente mais pesado. O Eren se tornar um titã vai criar muitas coisas interessantes para os próximos episódios, vamos ter o julgamento dele nos próximos capítulos, e a gente só pode esperar ali o que vai acontecer, que é algo bem legal. Essa primeira temporada de Shingeki, eu lembro que eu gosto bastante dela, tem algumas críticas aqui ou ali, claro, mas se vocês querem que eu continue, deixa aí nos comentários e deixa bastante like. Eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui, né, esse daqui foi mais como um teste, né, se vocês querem que eu continue falando sobre animes, que eu fale de outros animes, deixa aí nos comentários, vamos trocar essa ideia maneira, né, eu já falei muito pra vocês deixarem no comentário, mas enfim, né, compartilha esse vídeo com seus amigos aí que gostam de Shingeki, que querem revisitar, mas não quer assistir todos os episódios, aí vem aqui ver o que eu acho do anime, também eu já vou passando pelos principais pontos dele e tudo mais. Pra quem nunca assistiu Shingeki, também eu acho que esse começo aqui pode ser interessante, né, esses primeiros episódios, pra entender um pouco do que se trata o anime, né, todo mundo já tem um spoiler de que o Eren é um titã, então não vai criar ali essa coisa de, ah, tomei spoiler, porque todo mundo já sabe, né. Se quiser salvar a Mikasa, a mim e os outros! Mas é isso, eu agradeço demais a todos que ficaram até aqui, né, esse vídeo ficou bem grande, mas eu espero continuar falando sobre Shingeki, mas isso depende de vocês. Então, novamente, deixa bastante like, deixa bastante comentário, e nos vemos numa próxima. Valeu!